E aí, galera? Bem-vindos ao canal! Hoje, a gente vai se aventurar num terreno que cá entre nós é a cara do nostalgia. Aquelas lendas urbanas que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe ao certo se são reais ou pura invenção. Mas segura o coração que hoje vamos desvendar a verdade por trás de algumas dessas histórias. Sabe aquela sensação de ouvir um barulho estranho no meio da noite e jurar que é o lobisomem? Então, preparem-se para descobrir que a realidade, às vezes, pode ser mais assustadora que a ficção. Nos próximos capítulos, vamos desvendar os mistérios por trás de algumas das lendas urbanas mais famosas do mundo e mostrar como elas se tornaram assustadoramente reais. Será que o Homem do Saco realmente existe? E a loira do banheiro, será que é só uma lenda de colégio ou uma alma penada à espreita? Apertem os cintos porque a viagem vai ser de arrepiar. Quem nunca ficou de cabelo em pé ao ouvir falar do Homem do Saco? Essa figura assustadora, que dizem por aí que coloca crianças que não se comportam em um saco e as leva para sempre, assombrou a infância de muita gente. Mas de onde será que surgiu essa lenda? Acredita-se que a história tenha raízes em contos medievais europeus, usados para manter as crianças quietinhas e na linha. Afinal, nada como a ameaça de um sujeito sinistro para fazer a molecada andar na linha, né? Mas o que parecia ser apenas uma história para botar medo nos pequenos, ganhou contornos sinistros com o tempo. Diversos casos de desaparecimento de crianças foram atribuídos ao Homem do Saco ao longo da história, aumentando ainda mais o mistério e o terror em torno da figura. Um dos casos mais famosos aconteceu nos Estados Unidos, na década de 1970, quando um homem chamado David Meyerhofer sequestrou e assassinou diversas crianças, usando um saco para transportar seus corpos. Embora Meyerhofer tenha sido preso e a justiça feita, o caso chocou o país e reforçou a crença no Homem do Saco, mostrando que a lenda, por mais absurda que possa parecer, encontrava ecos em uma realidade cruel e assustadora. E quem nunca ouviu falar da loira do banheiro? Essa figura fantasmagórica que assombra o banheiro da escola e amaldiçoa quem ousa invocar seu nome, é um clássico das lendas urbanas brasileiras. Mas será que essa história de terror adolescente tem alguma raiz na realidade? A lenda da loira do banheiro possui diversas versões, mas a mais comum conta a história de uma jovem que morreu tragicamente no banheiro da escola, seja por um acidente, assassinato ou até mesmo suicídio. Desde então, seu espírito atormentado assombraria o local, assustando alunos e funcionários. Mas acreditem, essa lenda urbana não se limita aos corredores das escolas brasileiras. Histórias de fantasmas em banheiros são comuns em diversas culturas, como a lenda japonesa de Hanako-san, o fantasma de uma menina que assombra o terceiro banheiro do andar superior das escolas. Alguns acreditam que a recorrência desse tipo de lenda esteja ligada à simbologia do banheiro como um local de vulnerabilidade e purificação, um portal entre o mundo material e o espiritual. Seja como for, da próxima vez que você precisar usar o banheiro da escola, lembre-se da loira do banheiro e pense duas vezes antes de invocar seu nome. E aí, galera? Nosso terceiro caso bizarro de hoje é o famoso chupa-cabra. Essa lenda surgiu nos anos 90 em Porto Rico, com relatos de uma criatura que atacava animais em fazendas, sugando todo o seu sangue. Imaginem o terror dos fazendeiros acordando e encontrando suas cabras e ovelhas mortas, com marcas de mordidas no pescoço e completamente drenadas. A descrição da criatura variava, mas geralmente falavam de um ser com espinhos nas costas, olhos vermelhos brilhantes e uma sede insaciável por sangue. A lenda se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos e América Latina, com várias pessoas afirmando terem visto a criatura.
teorias da conspiração pipocaram, com gente acreditando que o chupacabra era um experimento genético do governo que tinha dado errado, ou até mesmo um alienígena. Mas a explicação mais plausível, segundo alguns cientistas, é que os ataques eram de cães selvagens ou coiotes com sarna, o que explicaria a aparência bizarra e o comportamento agressivo. Apesar das explicações científicas, muitos ainda acreditam na existência do chupacabra, principalmente em áreas rurais. E aí, será que essa lenda é real ou apenas uma história para assustar crianças? O que vocês acham? Deixem suas teorias e seus medos nos comentários. Preparem-se para mergulhar no mundo misterioso do Pé Grande, também conhecido como Sasquatch. Essa lenda tem raízes profundas na cultura indígena norte-americana, com histórias passadas de geração em geração sobre uma criatura gigante e peluda que habitava as florestas. Imagine um ser enorme, com mais de 2 metros de altura, coberto de pelos e com pegadas que fariam o Oscar Schmidt parecer um anão. A partir do século XX, relatos de avistamentos do Pé Grande começaram a pipocar, principalmente na região do Noroeste Pacífico, nos Estados Unidos e Canadá. As evidências, pegadas gigantes, pelos não identificados e fotos e vídeos borrados que deixam mais perguntas do que respostas. Claro, a maioria das provas foram desmascaradas como fraudes ou identificações erradas de animais conhecidos. Mas, e aquelas que permanecem um mistério? A comunidade científica geralmente descarta a existência do Pé Grande, argumentando a falta de evidências concretas. Mas para os entusiastas, a busca continua. Expedições são organizadas, programas de TV são dedicados ao tema e a lenda do Pé Grande continua mais viva do que nunca. Será que ele é apenas um mito, uma lenda para manter os campistas em alerta? Ou será que existe um primata gigante ainda não descoberto pela ciência, escondido nas profundezas das florestas? Se preparem, porque no capítulo de hoje vamos falar sobre bonecas assombradas. É isso mesmo. Aqueles brinquedos aparentemente inocentes que podem se tornar verdadeiros pesadelos. Essa lenda urbana atravessa culturas e gerações, com inúmeras histórias de bonecas que se movem sozinhas, falam, mudam de expressão facial e até mesmo atacam seus donos. Uma das histórias mais famosas é a de Robert, a boneca que aterrorizou um garoto chamado Robert Eugene Otto no início do século XX. Hoje em dia, Robert, a boneca, está em um museu, mas será que sua energia maligna está contida? Outro caso famoso é o de Annabelle, a boneca que inspirou a franquia de filmes de terror. A estudante chamou Ed e Lorraine Warren, que levaram Annabelle para sua coleção de artefatos ocultos. Será que bonecas podem realmente servir como recipientes para espíritos malignos, prontos para aterrorizar qualquer um que cruze seu caminho? E aí, galera? Preparados para mais uma história de arrepiar? Hoje vamos falar sobre a lenda do carro fantasma. Uma daquelas histórias que te fazem olhar 2 vezes para o banco de trás do carro à noite. Quem nunca ouviu falar de um carro misterioso que aparece do nada na estrada, geralmente em alta velocidade, com faróis apagados? Essa lenda tem diversas versões ao redor do mundo, cada uma com seus próprios detalhes sinistros. Em algumas versões, o carro fantasma é dirigido por almas penadas em busca de vingança, enquanto em outras é um prenúncio de tragédia. Mas será que existe algum fundo de verdade por trás dessas histórias? Existem casos reais de acidentes inexplicáveis em estradas desertas que se encaixam na descrição da lenda. Um dos mais famosos aconteceu nos Estados Unidos, na década de 1930, quando um carro fantasma teria causado uma série de acidentes fatais. Testemunhas relataram ter visto um Ford Model A preto sem motorista, com os faróis apagados, surgindo do nada. Apesar das investigações,
a polícia nunca conseguiu encontrar o tal carro fantasma ou explicar os acidentes. Coincidência? Falta de atenção dos motoristas? Ou será que a lenda do carro fantasma tinha realmente se tornado realidade? E aí, será que você teria coragem de encarar uma carona com um carro fantasma? Se preparem, porque no capítulo de hoje vamos mergulhar no mundo assustador dos palhaços assassinos. Sim, aqueles seres que deveriam nos fazer rir, mas que na vida real se tornaram sinônimo de terror. A figura do palhaço assassino se popularizou nos anos 80 com o lançamento do livro It a Coisa, de Stephen King, que depois virou um filme icônico. Mas a verdade é que a lenda do palhaço assassino é muito mais antiga e remonta a figuras como o Bobo da Corte, que na Idade Média, muitas vezes, escondiam intenções sinistras por trás de suas máscaras. Mas, e na vida real? Será que já existiram palhaços assassinos de verdade? Infelizmente, sim. Um dos casos mais famosos é o de John Wayne Gacy, um serial killer americano que, na década de 1970, matou pelo menos 33 jovens, a maioria adolescentes. Gacy se vestia de palhaço em festas infantis e eventos beneficentes, usando o disfarce para atrair suas vítimas. Outro caso assustador é o de Killer Clowns, uma onda de aparições de pessoas vestidas de palhaços sinistros que aterrorizou os Estados Unidos em 2016. Essas pessoas, muitas vezes armadas, perseguiam e ameaçavam as pessoas na rua, causando pânico generalizado. É claro que nem todo palhaço é um assassino em potencial, mas a verdade é que a figura do palhaço, com seu sorriso artificial e maquiagem carregada, pode ser facilmente distorcida para algo sinistro e aterrorizante. E aí, depois dessa história, você ainda vai conseguir olhar para um palhaço da mesma forma? Alô, alô, amantes do terror! No capítulo de hoje vamos explorar um clássico das lendas urbanas, as casas mal-assombradas. Quem nunca sentiu um arrepio na espinha ao passar por uma casa antiga e abandonada? As histórias de casas mal-assombradas existem em todas as culturas e atravessam gerações. São relatos de portas que batem sozinhas, luzes que piscam, vozes sussurrantes e aparições fantasmagóricas que assombram os moradores ou visitantes incautos. Mas será que essas histórias são apenas fruto da imaginação ou existe algo a mais por trás delas? Existem casos famosos de casas que se tornaram atrações turísticas devido à sua fama de mal-assombradas. A casa da família Borden, nos Estados Unidos, é conhecida pelo brutal assassinato de Andrew Borden e sua esposa, Abby, em 1892. Até hoje, visitantes relatam sentir calafrios, ouvir passos e ver vultos dos antigos moradores. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: as casas mal-assombradas continuam a nos fascinar e aterrorizar. E aí, você teria coragem de passar uma noite em uma casa mal-assombrada? E aí, galera? Quem nunca teve um medinho básico de espelho na infância, né? A lenda do espelho assombrado é clássica. Dizem que se você olhar no espelho à meia-noite, em um quarto escuro, e falar Bloody Mary 3 vezes, adivinha, uma aparição medonha surge do além. Mas segurem os sustos porque a realidade decidiu dar um oi sombrio. Em 1997, um antiquário inglês colocou à venda um espelho antigo, mas com um aviso peculiar. O espelho era assombrado pelo espírito de seu antigo dono. Coincidência ou não, diversos compradores relataram eventos bizarros, como ruídos estranhos e até mesmo vislumbres de uma figura fantasmagórica. A história se espalhou tão rápido quanto o fantasma no espelho, a ponto de o espelho ser estudado por especialistas em paranormalidade. E aí, será que era só o reflexo da imaginação fértil dos compradores? Ou o espelho realmente servia de portal para outra dimensão? A gente nunca vai saber ao certo, mas uma coisa é certa:
Olhar para um espelho antigo nunca mais vai ser a mesma coisa. Deixe nos comentários se você teria coragem de ter um espelho desses em casa. Preparem-se para a última lenda urbana da nossa lista. E essa aqui é de arrepiar. A lenda do homem sem rosto fala sobre uma figura misteriosa, sem rosto, que vaga pelas estradas desertas à noite. Dizem que ele causa acidentes ou, pior, sequestra as pessoas que cruzam seu caminho. A lenda teria surgido nos Estados Unidos, mas se espalhou pelo mundo, ganhando diferentes versões. Mas o mais assustador é que existem relatos de pessoas que afirmam terem visto o homem sem rosto com seus próprios olhos. Uma das histórias mais famosas aconteceu em 1971, na Pensilvânia, quando um homem relatou à polícia ter visto uma figura sem rosto, vestindo um manto preto, atravessando a estrada em frente ao seu carro. A polícia nunca encontrou o tal homem misterioso, mas o caso permanece um mistério até hoje. Será que o homem sem rosto é apenas uma lenda urbana? Ou existe algo a mais por trás dessa história? A resposta, meus amigos, fica por sua conta. E aí, pessoal? Qual dessas lendas urbanas mais te assusta? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!